que vai bloqueando a gente de sofrer, mas vai bloqueando a gente também de sentir. Então, quando a gente vai desbloqueando tudo isso com as práticas, e os exercícios são muito estudados, a gente acaba retomando o lugar do sentir e podendo, de fato, viver o que significa acessar a inteligência do coração. Então, a gente consegue também viver o prazer real, né? Quando a gente está sentindo prazer, o nosso campo de energia ele se expande, né? E quando a gente está vivendo num lugar de se proteger, a gente retrai esse campo de energia. E existe uma alteração entre o sistema que a gente vai alternando entre parasimpático e simpático, nesse processo de expansão e retração. Então, várias coisas acontecem que são estudadas realmente, e a gente não tem noção do quanto determinados exercícios com a cura energética te possibilita liberar essas coraças. Essas coraças, elas envolvem os órgãos, porque a gente tem vários sistemas energéticos principais nas partes do corpo, né? E hoje escrevi sobre isso, estava falando com a Bruna e com a Alain, que para você ter uma ideia, cada coisinha que a gente manifesta no corpo físico tem uma relação profunda com uma experiência que a gente teve na vida. Então, até os 3 meses de idade, a defesa do bebê são os olhos. Então, as pessoas que chegam com um padrão de olhos arregalados ou situações que estão relacionadas com os olhos, é porque nessa fase dos 3 meses de vida, viveu situações que precisou se defender. E cada parte do corpo tem uma fase de vida, tem um porquê da gente utilizar aquela parte, por que você vai ter flacidez, por que você vai ter rigidez. Então, tudo isso é o nosso corpo se adaptando para o nosso padrão de defesa. Então, quando a gente está fazendo o trabalho, a gente não está esperando nada, porque a gente ignora tudo isso, a gente não entende energética. A grande maioria das pessoas que trilham o caminho da espiritualidade acham que o caminho da espiritualidade é só a gente ficar falando namastê, né? Por isso que tem muita gente, inclusive, tirando sarro do tal, do namastê e tal. E está muito distante de entender o compromisso dessas pessoas que realmente estão buscando uma resposta para libertação, para liberdade, para um caminho de verdade, que a gente possa realmente validar a nossa experiência com base em ser feliz, em estar liberto dos sofrimentos e de todas as suas causas. Inevitavelmente, mesmo quem estuda física quântica, vai cair na espiritualidade, porque não tem o que fazer. Chega um momento que a gente entende que tudo isso faz parte daquilo que a gente é, né? E esse ser integral, por sermos espírito, ele permeia totalmente no caminho da espiritualidade. Então, existem as práticas que são espirituais e que precisam ser sustentadas, assim, para que a gente possa viver em equilíbrio. E existem as questões que são energéticas. E pouco se estuda sobre isso. Mas esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de gente grande. É um trabalho de gente muito grande, né? Que a gente está se propondo a fazer. Então, como a gente não sabe o que vai acontecer, quando a gente entra numa prática, a gente tem que estar realmente disponível e aberto e tudo pode acontecer. Como o caso da Bruna, que veio fazer ontem o trabalho, né, Bruna? E estava super de boa, e saiu super bem do trabalho, só que ela acordou já vomitando e com uma dor, né, no baixo ventre insuportável. Com a prática, com o exercício, né, junto com a cura energética, e a gente usa várias coisas, a gente usa bioenergética, ground, toque de borboleta, a gente vai TRE, a gente usa muitas técnicas que são estudadas. A gente não, eu compilei dentro de vários
grupos de ações, de prática para a gente conseguir ter liberação, a gente consegue acessar esses lugares, esses órgãos, essas coraças, e tem um porquê para tudo que a gente faz. O porquê que a gente usa os olhos, porquê que aquele exercício dos olhos a gente fez. Ele vai trabalhar no córtex frontal, ele vai trabalhar na nossa amígdala, tudo isso é estudado, né? Determinados movimentos por um período de tempo sustentado, com a respiração, o que isso é feito, para que a gente possa ter essas liberações muito grandes que a gente está tendo, né? Isso é o que? É um estudo da energética, do que é o corpo como energia, do que são os canais de energia. Quando a gente se apaixona, né, pela energética, pelo estudo de bioenergética, energética de núcleo e tudo que envolve energia, a gente chega inevitavelmente nas realidades paralelas. Porque a gente vai ter que pensar de onde a gente veio, para onde a gente está indo, né? Como tudo isso se formou, em termos de energia, de física, de tudo que a gente já pode meio que constatar, né? Pela relação de micro e macro, o que significa isso que a gente está fazendo aqui, tá? Para quem não assistiu a aula da manhã e está perguntando o que são realidades paralelas, não sei o quê, eu expliquei tudo na aula da manhã. A gente explicou, então vale a pena ir lá e assistir depois a aula. E a aula da manhã é sempre diferente da noite. A cura energética você não precisa fazer de manhã e à noite, você pode escolher fazer ou de manhã ou à noite, mas as curas são diferentes. E as aulas a gente procura sempre complementar com mais informações para que vocês, para quem está fazendo as duas, possam tirar mais proveito. Então, o ponto é que tem coisas que a gente já nasceu, né? Que a gente já nasceu com determinadas limitações, às vezes, de funcionamento de órgãos. A gente já nasceu com uma determinada condição, com uma determinada estrutura. Tem muitas coisas que a gente já nasce, né, sendo atraído para aquele ambiente. Então, a gente já consegue entender que isso é resultado dessas experiências que a gente está tendo em vidas paralelas. Então, o que eu costumo dizer, se você não está encontrando uma questão real para ser trabalhada aqui, você não precisa ir buscar em realidades paralelas, tá? Mas se você tem uma questão real aqui de agravamento e você já tentou sanar esses problemas com tudo que você tem de informação nessa realidade, e aqui não está o núcleo, aqui não está a causa, aqui não está o início disso, aí a gente trabalha em realidades paralelas. Então, hoje o Elísio deu um exemplo muito legal, que ele falou que quando ele está tocando, é quase como se ele mudasse de personalidade, uma mudança de personalidade. Então, naquele momento, é como se ele quisesse ser visto, ser reconhecido, quisesse aplausos, e a vibração dele muda totalmente, sendo que ele está num momento de expansão também, né? Então, o que é isso? Isso não condiz com a personalidade dele todos os dias da vida, não é uma importância que ele dá, não é algo que faz sentido para a consciência que ele está, mas é alguma coisa que quando ele vai tocar, ele acessa de realidades paralelas, e ele sente. Então, em alguma realidade paralela, ele está como um artista que está fazendo mau uso da experiência. Então, quando ele entra na mesma experiência, ele tem a memória, ele acessa a memória. Então, basicamente é assim que funciona. Tem vezes que a gente já resolveu questões pela consciência, a gente sabe que já não tem nada a ver, e de repente, numa determinada situação, a gente acessa aquilo como se a gente mudasse completamente, como se a gente incorporasse um outro ser. E aí, naquele momento, eu paro de ter consciência, eu começo a ter pensamentos que não parecem ser meus, ações que não são minhas, emoções. Então, o que é isso? É que dentro daquela experiência que eu estou entrando, eu estou acessando uma memória de uma ou mais realidades que eu estou vivendo algo assim em distorção.
Então eu preciso olhar, e eu sempre vou olhar aqui, nessa experiência. Então eu olho para isso e entendo. É a primeira coisa que eu pergunto, isso é meu? Né? Porque às vezes a gente também é influenciado pelo coletivo. Então a grande maioria dos músicos também estão nessa vibração. Então será que eu entrei dentro do campo do coletivo e estou acessando uma coisa que não é minha? Então a primeira coisa que a gente se pergunta é, o que é isso? Isso é meu? Né? A gente faz uma pergunta para o nosso corpo. E o corpo, ele vai te dizer imediatamente. O que é o comando? É o comando sair. Se por um acaso isso é uma projeção do externo, se eu estou representando o coletivo, ou se eu entrei no campo do coletivo, eu escolho sair. Se a sensação não se dissipar imediatamente, a gente vai para realidades paralelas. Então, em energética, a gente começa a ter que ter essa percepção muito fina mesmo, porque nós vamos transitando dentro dessas experiências vibracionais. E cada vibração que a gente acessa muda a nossa condição de pensamento, de emoção, de ação. Né? Então, por quê? Porque a gente está precisando olhar para isso e curar. Né? Às vezes, quando a gente faz trabalho de cura energética, a gente ainda está numa resistência, a gente não está relaxado para a experiência. E a gente cria ainda uma resistência, uma tensão. E quando eu crio a tensão? Quando eu quero um resultado através de um querer ignorante. Quando eu quero um resultado pela minha mente. O querer um resultado pela minha mente já é um enredo da própria mente que nem te deixa entrar no trabalho. Então a neutralidade, o realmente relaxar, através de um lugar de aceitação, é fundamental para que a gente consiga acessar essa cura, né? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem a soberania na nossa escolha. Então muitas vezes eu falo, eu quero. Só que, na verdade, quando você vai olhar, você não está querendo aquela mudança de fato, né? Você só não está querendo a parte ruim dessa experiência. Mas a mudança mesmo, que é o que cabe a você não está querendo fazer. Você só quer se livrar do que não é bom, da consequência que não é boa. Mas você não está querendo mudar aquilo que de fato gera isso. Porque você tem ganhos. Então é importante a gente ser muito honesto com o nosso processo, porque ele só cabe a nós mesmos. Quem está buscando curar é você, né? A gente já viu a condição que a humanidade está, e cada vez que a gente vai entrando no lugar de mais consciência, de mais sensibilidade, a gente vai percebendo muito mais isso, né? A gente vai entendendo que muita coisa não faz sentido real, assim, a gente não consegue mais estar nesse lugar de experiência que não faz sentido. Por mais que a gente queira, a gente fala, gente, mas é incompatível, não dá mais, né? Por quê? Porque de fato minha vibração mudou e eu integrei a consciência. Quando isso acontece, não tem o que me faça estar naquela experiência. Não vale a pena a gente abrir mão da nossa cura, da nossa evolução, do nosso bem-estar, da nossa paz, do prazer real, por nenhum ser humano encarnado aqui na terceira dimensão. Porque, de fato, assim, dentro dessa experiência de Kali Yuga, são muitos que chegaram com o intuito de conseguir evoluir. Mas são poucos que, quando chegam aqui, querem abrir mão de todas as sensações, né, que eles conheceram como sendo prazer, que não é prazer. Cada vez mais a gente vai entender que sensações não são prazerosas, né? Que isso não é um prazer real.
Quando a gente consegue tirar e purificar, a gente vai entrando em contato com o prazer real. E o prazer real é uma coisa que te toma, é um prazer só por ele. Não tem nenhuma situação, não tem nenhum movimento, não tem nenhum esforço, não tem nenhuma ação. É um estar nesse estado. Ontem o Alan acessou esse estado também, né, amor? Uhum. Na prática, e foi muito interessante o relato que ele deu. Legal ele compartilhar. Hoje ele está extremamente mexido, porque ele também está fazendo trabalho. Todos nós estamos, na verdade. São muitas coisas que vão acontecendo maravilhosas, né? Depois que a gente ultrapassa os perrengues, é um mar de prazer. E não, o que eu acessei, que eu achei louco, porque assim, é uma sensação que provavelmente a gente já tenha sentido, então quando a gente fica também nesse movimento, nessa tentativa, né, de eu quero sentir prazer, calma, você provavelmente já sentiu, só que a questão é que você não sabe que isso é aquilo que você está procurando e que provavelmente está nas coisas mais pequenas, mais simples. Então, tipo, só pelo fato de ter feito a prática, ter concluído, não porque eu fiz a prática certa, nada disso, mas só pelo fato de depois de ter feito a prática que faz o que faz, né, a energética, isso que a gente está falando, quando a gente dá um passinho a mais e se consegue liberar alguma coisa, se purificar, porque é igual fazer xixi e cocô. É um ato de purificação do corpo, você eliminar fezes, eliminar urina, eliminar qualquer coisa que você sente que dá aquele... Quando você está muito apertado, você vai no banheiro, o que você sente? Um puta de um prazer. E não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com ter dinheiro, com não ter dinheiro, com tá viajando. Quando você sente que você consegue, nossa, quem não sente, né? Só quem tá com 1001 situações e conceitos, e aí, ai meu Deus, porque o banheiro aqui, porque as pessoas vão ver, vai ficar fedido, aquele monte de baboseira que a gente se usa para se privar de sentir prazeres que são reais. Inclusive o corpo humano, ele tem uma estrutura que é de você sentir prazer quando você purifica. Realmente faz xixi e cocô, que é justamente para a gente não esquecer da importância de você ouvir esse chamado urgente. Então a gente realmente sente muito prazer. É algo que libera uma sensação de prazer. E mesmo assim a gente vai vendo o nível de agravamento das pessoas que elas vão retendo urina e fezes. Ou seja, você vai negando prazer em todos os níveis da sua vida. E você consegue fazer um ato que deveria ser prazeroso ficar ruim, né? Como uma experiência. Ou porque tem pessoas, ou porque agora não, ou porque eu tenho outra coisa para fazer, ou porque, nossa, que horror. Enfim, olha, nós fomos projetados para querer ir imediatamente. E a gente consegue bloquear, inclusive, isso, né? Que a gente tem como uma estrutura de tão importante que é quase como se a gente estivesse tendo um pequeno orgasmo. O corpo é projetado para isso. Então, quando você sente vontade, devia ser como quando você sente vontade de gozar e você se masturba. Só que a gente consegue bloquear todos os prazeres. E isso se dá porque a gente está tendo ações de bloqueio de prazer para não sofrer. E o resultado final é que a gente bloqueia todos os prazeres da nossa vida. E é óbvio que isso é um prazer da matéria, porque a gente está falando de corpo físico. É óbvio que isso não é um prazer transcendental. E a gente já estuda que é óbvio que o carinho que você recebe, a água que você bebe, a comida que você come, ela não é um prazer eterno, não é um prazer que a gente está buscando como realização espiritual. Mas estamos encarnados, estamos numa matéria. E se a gente bloqueia até aquele prazer, se a gente não faz a prática de conseguir estar aberto para começar a realmente se dar esse prazer, a gente não vai conseguir nem chegar próximo de entender o que significa fazer um movimento para alcançar um prazer espiritual, porque isso é o básico, é você
se tratar bem, você começar a fazer coisas que realmente elevem sua vibração, porque esses prazeres que são pequenos, eles são grandiosos em que sentido? Em te manter na vibração mais compatível com algo elevado, que no caso é o nosso espírito que está encarnado, que a gente não está separado, o corpo e o espírito está junto. Isso não me leva a nada, só me leva a querer curtir, só me leva a querer sentir e ficar com essa sensação. Porque a gente tem uma tendência de usar as nossas tendências e se levar por elas. Então o ponto é a gente aprender a ficar com aquilo que é e não ser carregado por ela e essa mania de ficar significando. Tem que tomar cuidado com esse negócio de preciso significar. Tem coisa que é só o que é, não tem um significado. E o que eu estava falando é que muitas vezes as pessoas... Que louco, né? Porque é isso. Quando você pensa no ato sexual e de uma forma X, você com certeza já não vai acessar esse prazer no ato sexual. Né? Mesmo pensando que o ato sexual seria o nosso ápice de sentir um prazer, né? Mas não é, porque você vai colocar tantas coisas envolvidas que a atividade sexual em si, ela não vai te dar prazer. Se você não tiver esse prazer o tempo inteiro, antes, esse prazer conquistado, esse estado de prazer com você mesmo. Não vai adiantar nada se fazer sexo, conseguir sustentar isso, porque é o que a gente falou, é igual fazer um cafuné. E aí não importa se você está dando cafuné ou recebendo cafuné. A pessoa que está recebendo cafuné, se ela estiver 100% relaxada e aberta, ela vai sentir esse prazer. Se por algum instante ela fala assim, eu acho que ele está afim de mim, tem alguma coisa errada com esse cafuné, ou ele está interessado em mim, não sei, está esquisito isso. Pronto, você já não vai mais sentir esse prazer. Você vai se bloquear já, você vai criar uma situação que vai te tirar uma tensão e você não vai sentir prazer. Ou mesmo que você se entregue para este cafuné e fale assim, finalmente ele se tocou, eu estava tão louco para ficar com ele e agora está fazendo cafuné, agora sim, já é uma abertura para poder agarrar ele e fazer alguma coisa com isso. Você também já saiu do prazer, do lugar do prazer, que é o lugar de só receber. Não tem nada além disso. Porque a gente tem que começar, as pessoas falam, mas como a gente sustenta esse prazer em momentos desafiadores? Você não vai conseguir se você não tiver a prática do prazer. Existe uma prática, que é você perceber o prazer do paladar, do gosto de alguma coisa, do cheiro, do toque, de uma música, de se elevar, sair do lugar dos vícios, das sensações densas. E esse caminho é o caminho da purificação. É realmente a gente tirar tudo que é mente, conceito de realização e prazer que a gente tem, que é muito denso e que te rouba totalmente essa experiência que é sutil, e começar a entrar mais em contato com o sutil da experiência, né? Com essa forma mais sensível e leve da experiência. E isso a gente tem que praticar, porque se a gente não pratica, se a gente não se direciona para isso, a gente não vai conseguir sustentar uma coisa que a gente nem está conseguindo perceber, porque quando aquela sensaçãozinha que é muito sutil, ela começa a surgir, você já atropela ela com um caminhão de pensamentos e situações e coisas e prioridades, né? Então você não prioriza isso. E a gente tem que entender que o amor, ele é algo muito sensível, ele é algo muito sutil. Se a sua vibração, ela densifica, o amor já não está mais ali. Ele realmente vai procurar um outro corpo. Ele vai procurar uma condição de poder fazer com que essa energia, ela cresça. Porque a intenção do amor é amar. Quando você não dá a possibilidade desse amor acontecer através de você, ele não vai estar ali. Então, desculpa, você está muito longe de entender o que é amor.
Porque você não está dando a condição de amar, você não está dando essa condição. E amar é isso, é a planta, os bichos, a casa, meu corpo, minhas células, né? São muitas coisas. O amor não está só no ser humano que eu vou me relacionar sexualmente, que eu vou beijar, né? Nesse lugar a gente chegou para essa relação, mas não está entendendo o que é essa troca. Então, se a gente quer mesmo ter essa experiência que é transcendental, que daí é completa, que é esse prazer, a sutileza, no nível da alma de elevação, a gente precisa começar a purificar. Não tem como a gente ter essa experiência se não purificar o nosso coração, purificar o nosso olhar, o nosso ouvido, né? Começar a fazer escolhas que são importantes. Hoje a Bru falou que recebeu uma proposta de trabalho da filha. Sim. Maravilhosa, né? É incrível. Compartilha, por favor. Não, eu recebi uma proposta de trabalho em Madrid, que é uma proposta que eu aceitaria antes, tipo assim. É que eles não vão ouvir você. Vem aqui perto, fala aqui. Que linda. Vai participar. Pra quem acordou morrendo. Boa noite. Então, hoje eu recebi uma proposta de trabalho em Madrid, que é uma proposta que eu aceitaria antes, sem pestanejar. Na verdade, aceitei na vida inteira. E eu não tive dúvida, né? Tipo assim, antes de saber qual era o salário, antes de saber qualquer coisa, eu já cortei na hora. De falar não, porque não tem nada a ver com... Assim, sei lá, não sei nem pra onde eu tô indo, só sei que eu não quero ir pra outro lugar. Que não seja esse. Ai, que linda. É isso. A Renata falou, não, vai, fica aqui com a gente. Agora pronto. A Carol, que linda. Então, porque quando a gente entra em contato com esse autocuidado e a gente se compromete em fazer por nós, que esse caminho que a gente está fazendo é pra gente, a gente não se permite mais. E é como se a gente conseguisse enxergar claramente. E a gente fala, putz, não vai dar. Se fosse um mês atrás, seria maravilhoso, incrível, tudo que eu mais desejaria na vida. Mas agora, com consciência, com entendimento do que isso vai gerar em mim, o que isso vai exigir do meu corpo, o que isso vai exigir da minha saúde, da minha energia, não vai dar. E a gente vai percebendo que integrar a consciência vai fazendo com que as escolhas fiquem fáceis. Porque a gente vai entendendo o que não quer. E o que sobra é muito pouca coisa, né? Porque aqui em Kali Yuga são muitas coisas que a gente vai percebendo que não quer, que não ressoa mais. Não devemos criar um problema em relação a isso, para não criar uma confusão dessa informação que o corpo está passando para a gente. A gente tem que estar com o nosso coração purificado, tranquilo, e entendendo que a gente tem que fazer aquilo que é melhor, né? Dentro da consciência que a gente atingiu. E quem assistiu a aula da Fernanda, que ela colocou um trechinho de uma palestra do Lama Michel, ele fala exatamente isso, né? Quando você quer que o mundo aconteça da sua forma, você sabe que quantas vezes na sua vida você consegue que o mundo seja do jeito que você quer? Nunca. Então você nunca vai ter prazer nesse lugar. E qual que é o lugar que você pode ter paz e prazer, né? Nas palavras dele ele falou de outro jeito, mas no resumo é tipo isso. Quando é que você consegue ter essa plenitude, esse prazer real? Quando você não quer nada. Então só no lugar que você aceita não querer mais nada, que é tipo isso, porque na verdade você não precisa querer nada, porque a gente já tem tudo que a gente precisa, é que você consegue ter realmente no prazer, né? Na plenitude. Então, quando a gente quer muita coisa, que a gente quer que o mundo entregue pra gente tudo aquilo que a gente quer, a gente não encontra esse lugar de real realização, né? Quando a gente não quer nada, a gente encontra a realização. A gente recebe tudo. A gente acaba recebendo tudo. Então, isso também tem uma relação direta com a energética,
porque mostra pra gente que toda a tensão que existe no querer fica registrado no corpo na forma de coraça e de congelamentos. Porque um querer muito grande exige também que você se prepare para uma grande decepção. Então, para não sofrer, eu não sinto. Então, a gente vai congelando, vai criando muitas coraças em vários órgãos que se afinizam com cada tipo de pensamento, emoção e vibração. Então, é importante entender o conceito de entrega e confiança, de relaxamento, de não criar tensão, o conceito de espaçamento, de espera, né, de paciência, de nutrição que a gente encontra no caminho espiritual na forma da energia Shakti, né? E já que a gente está falando de bastante. realidades paralelas, é importante a gente lembrar que quando essa memória do querer com muita intensidade, muito forte, qual que é a memória que a gente carrega em cima disso? É de muita luta, de muito esforço. É se preparar também, além de se preparar para dar errado, porque é o que a gente costuma constatar nessa realidade nossa ainda muito decadente, né, de luta e sobrevivência. Então eu já sei que de 10 tentativas, talvez eu consiga uma, talvez. Então, isso requer o quê? Um esforço muito grande. Esse meu querer, ele vai exigir de mim muito, né? Para caçar, para conseguir um emprego, para conseguir o marido, para conseguir a esposa, para conseguir o trabalho, para conseguir o dinheiro. Então, isso já é um estresse, isso já é contrário a isso que a gente está falando. Porque a nossa memória de conquista é com base em esforço, é com base em sofrimento. Não é com base em prazer e entrega. Tanto que a parte mais difícil do processo é você falar assim, cara, só relaxa. A pessoa não consegue falar, não, mas como relaxa? Eu estou com dívida. Como relaxa? Eu preciso comer. E essa é a memória do quê? Então é importante também, já que como a gente está falando dessa questão de realidades, a gente também liberar todos esses registros ainda conectados com essa experiência muito primitiva, muito sofrida, de muito sofrimento, né? Então, a gente vai para a cura, graças a Deus. Isso tudo só para vocês confiarem e entregar. Que é deitar bonitinho, não criar resistência, respirar de forma circular. Por que a gente respira?